Capítulo 2. A mensagem. Vejo o sofrimento como uma das maneiras pelas quais Deus atrai nossa atenção. De fato, C.S. Lewis disse: Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. Ela é seu megafone para despertar um mundo surdo. Gostaria que refletíssemos sobre algumas das coisas que Deus precisa dizer a nós, para as quais Ele precisa atrair nossa atenção. Antes de tudo, é interessante para mim, algo de grande importância, dizer que, até onde sabemos, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. De todos os livros da Bíblia, é esse que lida de modo mais específico e direto com o tema do sofrimento. Você deve se lembrar de que Jó foi tido como um homem irrepreensível, um homem justo. O próprio Deus disse que Jó era irrepreensível. Isso é importante porque, segundo a moral popular daqueles dias, pensava-se que um homem bom deveria ser abençoado e um homem mau castigado. Então, a experiência de Jó parecia virar aquela ideia totalmente de cabeça para baixo. Jó perdeu tudo. Seus 10 filhos foram mortos numa tempestade de vento. Seu vasto número de animais morreu. Sua casa foi essencialmente destruída. Esse homem, antes estimado, rico em todos os sentidos, ficou sem nada do que poderia significar riqueza e bênção. Contudo, a destruição não cessou aí. Seu corpo físico também sofreu com chagas terríveis e ficou desfigurado, de tal maneira que Jó se tornou irreconhecível a alguns de seus amigos mais próximos. Tudo isso se passou sem que Jó soubesse o porquê. Você pode se lembrar de que, nos bastidores, desenrolava-se um enredo, do qual, até onde sabemos, Jó não tinha a menor ideia, segundo o qual Satanás desafiava Deus no céu. Ele diz: é claro que Jó confia em ti, mas ele confia em ti de graça? Experimenta tirar-lhe todas aquelas bênçãos e então vejamos para onde vai a fé de Jó. Deus aceitou o desafio de Satanás. E aqui nós temos um mistério que não podemos sequer começar a explicar. De fato, foi Deus quem chamou a atenção de Satanás para aquele indivíduo, Jó. E ele deu a Satanás permissão para tirar o que pertencia a Jó. Assim, ele perdeu seu rebanho, seu gado, seus servos, seus filhos e filhas, sua casa e, no fim, até mesmo a confiança de sua esposa. Ele se sentou entre as cinzas. Naquele tempo, sua saúde havia sido abalada e ele se raspava com um caco. E em angústia e miséria plena, ele ficou em silêncio por 7 dias, enquanto seus amigos, eles eram assim considerados, e aparentemente havia sido nos tempos de bonança. Ficavam sentados e olhavam para ele, igualmente sem dizer nada, por 7 dias. Então, quando Jó finalmente rompeu o silêncio, urrou e lançou suas queixas a Deus. Com frequência podemos ouvir Jó ser chamado de homem paciente. Mas, se você ler o livro de Jó, não encontrará muita evidência de que ele realmente fosse um homem paciente. Porém, ele nunca duvidou da existência de Deus e disse algumas das piores coisas que poderiam ser ditas acerca de Deus. E não é interessante que o Espírito de Deus tenha preservado essas coisas para você e para mim? Deus é grande o bastante para receber qualquer coisa que lancemos a Ele. Ele até mesmo velou para que os urros e as queixas de Jó fossem preservados em preto e branco, com vistas a nossas instruções. Por isso, nunca hesite em dizer a Deus o que de fato você sente, pois lembre-se, Deus conhece seus pensamentos antes de você conhecê-los. E Ele certamente sabe o que você vai dizer antes mesmo de você pensar.
Vejamos algumas amostras dessas coisas horríveis que Jó, esse homem paciente, disse a Deus. Que tal Jó 3:11, 19 e 20? Quando ele pergunta: por que eu não fui um natimorto? Por que eu não morri ao sair do ventre? Por que o sofredor tem de nascer para ver a luz? Porque a vida é dada aos homens que experimentarão tanto amargor. Aqui você vê Jó dialogando com Deus. Na mente de Jó, ao longo de todo o livro, não há dúvidas acerca da existência de Deus. Ele sabe que é com Deus que ele precisa reconciliar suas circunstâncias. Ele está dizendo: há alguém por trás de tudo isso. E a pergunta do porquê pressupõe que há uma razão, que há uma mente por trás de todo aquele sofrimento, aparentemente despropositado. Nós nunca perguntaríamos o porquê se de fato crêssemos que todo o universo é um acidente e que você e eu estamos completamente à mercê do acaso. A própria pergunta do porquê, mesmo quando atirada a nós por alguém que se diz descrente ou ateu, é um sinal evidente de que no fundo de cada mente humana há uma suspeita sorrateira de que há alguém, alguma razão, algum indivíduo pensando por trás de tudo. Então, no capítulo 10, Jó se dirige a Deus diretamente. Ele diz: não podes tu tirar os olhos de mim? Não me deixarás sozinho o bastante nem para eu engolir minha saliva? Tu me formastes e me fizestes. Agora voltastes para me destruir? Tu me moldaste como barro, mas agora me reduz ao pó. Alguém já se sentiu assim? Será que isso lhe soa familiar? Deus está me reduzindo ao pó. Ele não me dá a chance sequer de engolir as minhas salivas. E o que dizer dos amigos dele? Eles eram muito religiosos. Bem, eles nunca disseram uma palavra que não fosse teologicamente sã, na maneira como entendiam os caminhos de Deus. Eles começaram a acusá-lo de noções tolas, um estômago cheio de vento. Diziam, no fim das contas, Jó carece de temor de Deus e está pondo contra o Todo-Poderoso, desafiando-o com a cabeça baixa, como se fosse um touro enfurecido. Quando Jó chama Elifaz de saco de vento, ou seja, você sabe, parece o sujo falando do mal lavado? Mas seus amigos e inimigos, diz ele, não chegam nem aos pés do Deus que me quebrou, pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Pôs-me por seu alvo, cercando-me as suas flechas, atravessaram-me os rins e não me poupou, e o meu fel derrama na terra. Jó 16, 12 e 13. Acaso você conseguiria chegar a esse ponto ao insultar Deus por despedaçar seu coração através do sofrimento? Você se atreveria a dizer coisas assim em voz alta? Então Jó indaga a Deus, pergunta após pergunta após pergunta. A certa altura, ele disse que se lhe indagasse 1000 perguntas, ele não responderia sequer a uma delas. E ele estava certo. Lembre-se de que, quando Deus finalmente quebra seu silêncio, não responde a nenhuma pergunta sequer. A reação de Deus às indagações de Jó é um mistério. Em outras palavras, Deus responde ao mistério de Jó com o mistério de si mesmo. E ele logo começa a acertar o pobre Jó com perguntas. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quem assentou a pedra angular enquanto as estrelas da alva cantavam juntas? Você já viu os reservatórios de neve? Quem represou o mar com portas? Você já percorreu as profundezas do abismo? Você alguma vez na vida deu ordens à manhã ou mostrou à alvorada o lugar dela? Você já governou as corças dando suas crias? E ele avança mais e mais, pergunta após pergunta após pergunta.
Ele sabe a resposta a essas questões, é claro. Ele sabe que certamente Jó não é capaz de responder. Ele está revelando a Jó quem ele é. Em minhas próprias tribulações e sofrimento, Deus não me deu explicações, mas ele veio a mim como uma pessoa, como um indivíduo. E é disso que precisamos. Quem de nós, no pior buraco em que já esteve, necessitou de algo mais importante do que companhia? Simplesmente alguém que talvez se sente ao nosso lado em silêncio, mas que simplesmente esteja conosco. Em nenhum momento Jó nega a existência de Deus. Ele jamais imagina que Deus não tenha nada a ver com as tribulações, mas ele tem 1000 indagações, assim como nós. Ora, pode parecer uma transição esquisita, mas este é um bom lugar para eu lhe contar uma ou duas histórias do meu primeiro ano como missionária. Eu me considerava muito bem preparada para ser missionária. E como eu disse, vim de um lar cristão sólido. Meus pais também haviam sido missionários. E nós tivemos dúzias, provavelmente centenas de missionários passando pela nossa casa. Tínhamos um quarto de hóspedes que parecia sempre estar ocupado. Tínhamos bagagens subindo e descendo as escadas o tempo todo. E ouvíamos, desde nossas memórias mais remotas, muitas e muitas histórias missionárias contadas em nossa mesa de jantar. Frequentei uma escola para filhos de missionários e ouvi milhares de palestras missionárias. Vi dezenas de milhares de slides missionários horríveis, mostrando fotos de plantações de igreja, batismo e escolas bíblicas de férias. Tudo em imagens embaçadas e geralmente incompreensíveis. Eu vivia, comia, respirava e bebia missões. E terminei eu virando uma missionária, assim como 4 dos meus irmãos. Éramos 6 de nós na família. 5 de nós nos tornamos missionários de um ou de outro tipo. E o 6º é um professor numa faculdade cristã. Eu achava que, como missionária, provavelmente eu era uma dádiva de Deus para o campo missionário, com todo aquele treinamento que eu tinha. Fui para uma escola bíblica e fiz algum trabalho de missões nacionais na Canadian Sunday School Mission, ou seja, eu tinha tudo. Porém, no primeiro ano, aproveu a Deus me dar 3 fortes golpes no que eu pensava ser uma fé bem fundamentada e corajosamente desenvolvida. O primeiro desse golpe veio enquanto eu tentava aprender uma língua indiana, não escrita da floresta ocidental do Equador. A língua da tribo Colorado. Essa era uma tribo bem pequena que jamais tivera uma linguagem escrita e, portanto, não havia nada da Bíblia em sua língua. Eu havia orado para que Deus me desse um informante. Alguém que estivesse preparado para se sentar comigo e passar e repassar aquilo para ele. Era a língua mais fácil do mundo. Eu sabia que esse informante teria de ter paciência para lidar com essa estrangeira aparentemente ignorante. E Deus respondeu à minha oração, enviando este homem, cujo nome era Macadão. Macadão era bilíngue, o que trazia uma enorme vantagem. Ele falava espanhol e colorado. Isso era importante, pois eu já havia aprendido espanhol, por ser a língua oficial do país. Nós trabalhamos juntos por 2 meses e nos demos muito bem. Certa manhã, eu estava de joelhos ao lado da cama, como era de costume, lendo minha Bíblia e orando. Eu estava lendo o 3º ou 4º capítulo de 1 Pedro. E essas foram as palavras: Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. 1 Pedro 4,12. E naquele exato momento eu ouvi barulho de tiros. Não havia nada de incomum em ouvir tiros naquela clareira da floresta em particular. Estávamos rodeados de índios que caçavam com armas compradas dos homens brancos.
e naquela clareira também havia homens brancos que caçavam. Assim, era frequente ouvir tiros. Mas esses tiros, em particular, foram seguidos por gritos, berros, cavalos galopando, pessoas correndo e um pandemônio total. Então corri para fora e ouvi que Macadão acabara de ser assassinado. Ora, seria muito bom se eu pudesse lhe contar que foi fácil encontrar outro informante. Mas a verdade é que Macadão era literalmente a única pessoa no mundo capaz de realizar o trabalho que estava sendo realizado. Ninguém mais conhecia o espanhol e o colorado. Eu me deparei pela primeira vez em minha experiência pessoal com aquele terrível porquê. Como Jó, eu não duvidava nem por um segundo que Deus estava lá em cima, que Deus sabia o que estava fazendo, mas eu não fazia a menor ideia do que ele poderia ter em mente. E a resposta de Deus a mim foi: confie em mim. Sem explicações, apenas confie em mim. Essa foi a mensagem. Ora, se eu tivesse uma fé convencida de que Deus tinha de me dar algum tipo de resposta específica às minhas orações específicas, essa fé teria evaporado. Mas minha fé tinha de estar fundamentada no próprio caráter de Deus. Desse modo, o que parecia uma contradição de termos, Deus me ama, Deus permite que essas coisas terríveis me aconteçam, o que parecia uma contradição de termos, eu tinha de deixar nas mãos de Deus e dizer: tudo bem, Senhor, eu não entendo, eu não gosto, mas eu só tinha duas opções. Ou ele é Deus, ou não é. Ou eu estou segura nos braços eternos, ou estou a mercê do acaso. Ou confio nele, ou tenho de negá-lo. Há um meio termo? Não penso que haja. Pensei em Daniel, na cova dos leões. Lembro-me do quadro que tínhamos na parede de nossa casa, uma pintura. Quando eu era criança, muitas vezes ficava contemplando aquela pintura. Nela, Daniel estava em pé na cova dos leões. Há uma luz no seu rosto e ele está de pé, muito alto e ereto, com suas mãos atrás das costas, e apenas muito ligeiramente nas sombras é possível ver os olhos brilhantes dos leões famintos. Então percebi que a pintura me dizia que ali estava um homem cuja fé descansava no caráter de Deus. É claro, eu não teria entendido dessa forma quando era criança, mas aquele quadro me dizia muitas coisas. Deus estava naquele buraco. Ele não estava tornando desnecessário que Daniel fosse lançado naquele buraco, mais do que era desnecessário que José caísse naquele buraco, onde seus irmãos invejosos o jogaram, ou que fosse lançado na prisão, assim como Paulo, Silas e Pedro, e tantos outros na Escritura, até mesmo João Batista, que teve a sua cabeça cortada. Era necessário que Sadraque, Mesaque e Abidnego entrassem na fornalha ardente, porque Deus tinha uma mensagem não apenas para Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas também, você se lembra, para o rei. Ele havia dito: será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo? E você se lembra desse desafio antes de jogá-lo na fornalha? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Daniel 3,15. E então, vem aquelas retumbantes palavras de fé. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Daniel 3, 17 e 18. Se não. Essa é a lição que cada um de nós recebemos em algum ponto de nossas vidas. Estou certa de que cada uma de nós, mais cedo ou mais tarde,
tem de encarar esta dolorosa pergunta: por quê? E Deus está dizendo: confie em mim. Se não há resposta às suas orações, como você acha que elas deveriam ser, o que acontece com a sua fé? O mundo diz: Deus não ama você. As Escrituras me dizem algo bem diferente. Aqueles bem-aventurados, nas bem-aventuranças, nas palavras de Paulo, é minha alegria sofrer por ti. Não sabemos a resposta, mas sabemos que ele está profundamente arraigado no mistério da liberdade de escolha. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, ele os criou com liberdade de escolher amá-lo ou afrontá-lo. E eles escolheram afrontá-lo. Adão e Eva abusaram de sua liberdade. Em seu livro O Problema do Sofrimento, editora Vida, de 2009, C.S. Lewis diz: o homem é agora um espanto para Deus e para si mesmo, uma criatura desajustada para com o universo. Não porque Deus o tenha criado assim, mas porque ele se fez assim mediante o abuso do seu livre-arbítrio. Lewis então avança e apresenta esse problema complicado de uma forma mais simples. Se Deus fosse bom, ele teria desejado fazer suas criaturas perfeitamente felizes, e se Deus fosse todo-poderoso, ele seria capaz de fazer o que desejasse. Mas as criaturas não são felizes. Logo, Deus carece ou de bondade, ou de poder, ou de ambos. Ora, responder a essa pergunta depende de nossa definição do que é bom. Um homem da antiguidade pensaria no bem em termos morais. O homem moderno iguala o bem à felicidade. Se não é divertido, não é bom. As duas perspectivas quase parecem ser mutuamente excludentes. Os antigos viriam o adágio de ponta cabeça. Se é bom, não é divertido. Recentemente, eu vi um anúncio publicitário de certo tipo de cereal. Nessa propaganda, 2 crianças ouvem que o produto é natural e bom para a saúde. Então, elas dizem: bem, vamos dar para o fulano provar. Ele come de tudo. Ele não sabe o que é bom para a saúde. Então, o pequeno fulano come na ignorância, sem saber que as outras 2 crianças não comeriam porque é bom para a saúde. Talvez você tenha ouvido o ditado: tudo o que eu gosto é ilegal ou imoral ou engorda. Uma noção que o mundo tem de que 2 dessas coisas são mutuamente excludentes. Se é bom, não é divertido. Nada tem a ver com a minha felicidade. O homem moral estava preocupado primariamente com a bondade moral. Se aprendermos a conhecer a Deus em meio à nossa dor, passaremos a conhecê-lo como aquele que não é um sumo sacerdote incapaz de se compadecer diante do sofrimento de nossas fraquezas. Ele é alguém que caminhou cada centímetro da estrada. Eu amo aquele antigo hino de Richard Baxter: Cristo não me conduz por nenhum aposento mais escuro do que aqueles que ele antes percorreu. Amo essas palavras. Tenho um casal de amigos queridos que são missionários no norte da África. O marido é um dos muitos seminaristas que viveram em nossa casa. Cerca de 1 ano atrás recebi uma carta deles, dizendo-me que haviam acabado de perder sua filhinha bebê. Acredito que foi durante o parto ou apenas algumas horas após o nascimento. E a carta deles estava repleta de angústia que a situação lhes causava. Mas eu nunca perdi um bebê. Tenho apenas uma filha que tinha 10 meses de idade quando seu pai foi morto. Por isso, eu não poderia escrever a Phil e a Janet, dizendo: sei exatamente o que vocês estão sofrendo. Mas eu havia lido as maravilhosas cartas de Samuel Rutherford, aquele escritor escocês do século XVII que aparentemente passou por absolutamente todos os lagares humanos imagináveis. Ele perdeu ao menos um filho e eu tinha suas cartas em meu escritório. Então eu encontrei uma de suas cartas destinadas a uma mulher que perdera um filho.
E foi isso que ele escreveu para ela. Eu citei essas palavras a Phil e Jane. Depois de lhes dizer: não sei pelo que vocês estão passando, mas conheço aquele que sabe. Então lhes escrevi as palavras de Samuel Rutherford. Foi isso que ele disse após perder 2 filhas. A graça não elimina o sentimento de uma mãe, mas os põe no moinho daquele que faz nova todas as coisas a fim de refiná-los. Ele ordena que você chore, e aquele rei magnífico que subiu ao céu, levando consigo um coração humano para ser um sumo sacerdote compassivo. O cálice que você bebe estava antes nos lábios doces de Jesus, e ele o bebeu. Janete me escreveu a seguinte resposta: a tempestade da dor está se acalmando, e o Senhor está pintando um retrato novo e diferente de si mesmo. Eu pude ver na experiência dela que o próprio sofrimento era um meio insubstituível. Deus estava usando aquilo para falar a Janet e Phil de um modo que não poderia ter falado se não lhes tivesse capturado a atenção com a morte daquela pequena criança. Ora, eu não quero ser simplista demais. Como se isso explicasse tudo. Dizer que Deus tinha de dizer algo àquelas pessoas. Afinal, se eu sei algo sobre piedade, sei que tanto Phil como Janet Linton são pessoas piedosas. Isso leva a outra pergunta dolorosa, não é? Muitas vezes nós perguntamos: por que isso ou aquilo teve de acontecer a ela? Ela é uma pessoa incrível. Por que ele teve de passar por isso? Ele é uma pessoa incrível. Bem, de novo, as palavras são: confie em mim. Quando eu era estudante universitária, eu me aventurei na poesia. Como suponho, muitas moças adolescentes fazem a certa altura da vida. Escrevi algumas palavras que posteriormente me pareceram ser quase proféticas. De fato, não lembro exatamente se houve alguma razão específica para eu haver escrito tais palavras naquela época. Porém, algo me dera uma pista de que certa medida de solidão me esperava mais à frente. Foi por isso que escrevi. Será que algum dia futuro, Senhor, tua potente mão me guiará a um lugar onde devo permanecer totalmente sozinha? Sozinha, ó gracioso amado, mas por tua causa. Devo contentar-me simplesmente ao poder ver Jesus. Não conheço teu plano para os anos por vir. Meu espírito acha em ti seu perfeito lar. Suficiência. Senhor, todo o meu desejo agora está diante de ti. Guia-me, não importa para onde, não importa como. Eu confio em ti. Comecei a manter diários quando tinha cerca de 16 ou 17 anos, e os tenho mantido desde então. Isso soma vários anos a essa altura. Então, fui atrás de reler alguns daqueles primeiros diários em pregações para esta mensagem. Pensei, bem, você sabe, é melhor eu ir até lá e ver se realmente conheço algo sobre o que vou falar. Nos diários encontrei algumas coisinhas, embora, antes, eu tenha admitido não achar que eu conheça muito em comparação com outras pessoas. Algo que notei e considerei importante foi o fato de eu, repetidas vezes, citar hinos sobre a cruz, hinos que foram os meus preferidos em épocas distintas. Um deles, que aprendi na faculdade, dizia: ó, ensina-me o que significa ali ao alto tal madeiro levantado, com aquele homem de dores a sangrar e morrer condenado. Quando éramos crianças, ainda bem pequenas, um hino dos que aprendemos em nossas orações familiares, costumávamos cantar um hino todas as manhãs nas orações familiares. Foi Jesus keep me near to cross. Jesus, mantém-me perto da cruz.
Minha filha tem ensinado alguns desses hinos aos seus próprios filhos. Acho que nunca me esquecerei que quando vi o pequeno Jim, aos 2 anos, balançando com força sua irmãzinha recém-nascida Colin, embalando-a naquelas pequenas redes e cantando: sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Ali estava aquele pequeno garoto, apenas balançando com força uma bebezinha no melhor momento de sua vida e entoando esse hino profundo sobre a cruz. Eu poderia continuar mencionando hinos que sei de cor. Há muito tempo, Beneath the Cross of Jesus, aos pés da cruz de Jesus, tem sido um dos meus preferidos. Porém, enquanto me deparava com as citações em meu diário, eu pensava: o que eu imaginava que seria a resposta às orações que eu fazia naqueles hinos? Que tipo de resposta eu realmente esperava que Deus me diria? Eu esperava algum tipo de revelação extraordinária? Talvez alguma nova e profunda descoberta sobre o significado da cruz? Eu esperava que Deus me tornasse algum tipo de gigante espiritual para que eu tivesse na ponta da língua mistérios sobre os quais as outras pessoas não tinham conhecimento algum? Bem, não faço a menor ideia do que eu realmente pensava. Suponho que tudo fosse demasiadamente vago e místico na minha mente, e que eu não sabia o que Deus daria como resposta àquela oração. Mas posso olhar em retrospectiva para esses cerca de 45 anos e ver que Deus, de fato, ainda está respondendo a essas orações. Ensina-me o que significa, ali, ao alto, tal madeiro levantado. O que é esse grande símbolo de fé cristã? É um símbolo de sofrimento. E é disso que se trata a fé cristã. Ela lida de frente com essas questões do sofrimento, como nenhuma outra religião no mundo faz. Qualquer outra religião, de certa maneira, foge do assunto. O cristianismo tem, em seu próprio cerne, essa questão do sofrimento. E ela vem a resposta às nossas orações. Ensina-me o que significa. Sim, na cruz sempre me glorio. A resposta vem não na forma de uma revelação, explicação ou visão, mas na forma de uma pessoa. Deus vem a você e a mim em nossa tristeza. E Ele diz: confia em mim, anda na minha presença. Prefiro inserir aqui mais uma história dos meus netinhos, e você vai ter de me aturar. Você sabe como as avós gostam de contar histórias de seus netos. E muitas vezes elas soam muito apropriadas. Nesse caso específico, minha netinha de 4 anos, Cristiana, teve de ser disciplinada 4 vezes ao dia. 3 vezes no mesmo dia, pela mesma desobediência. Ela não havia respondido prontamente ao ser chamada. E, assim como minha mãe tratava a obediência tardia como o mesmo que desobediência, minha filha Valerie tentava fazer da mesma forma. Assim, Cristina foi disciplinada 3 vezes só naquele domingo. Então, no domingo à noite, quando chegou a hora de ir para a igreja e ela foi chamada, ela saiu correndo até o carro. As lágrimas rolavam pelo rosto. Seus braços cheios com uma Bíblia, um caderno e uma caneta. Lembre-se, uma menina de 4 anos, mas tinha de ir à igreja com a Bíblia, um caderno e uma caneta. Suas presilhas, seus colares, suas pulseiras, sua faixa de cabelo e sabe-se lá o que mais era essencial. Todas essas coisas caindo de seus braços. Ela tinha tropeçado pelo caminho, lágrimas rolando pelo rosto. Então, ela parou e disse: ah, mamãe, se ao menos Adão e Eva não tivessem pecado, aquela criança estava sofrendo por viver num mundo caído. E você e eu vivemos nesse mesmo mundo caído.
Precisamos olhar para esse fato terrível, o fato do pecado, do sofrimento e da morte. O fato de que Deus criou um mundo no qual essas coisas são possíveis. O fato de que Ele nos ama, ou seja, que não deseja nada menos que nossa perfeição e alegria. O fato de que Ele nos deu a liberdade de escolher. E o homem decidiu que suas próprias ideias de perfeição e alegria eram melhores que a de Deus. Creu no que Satanás lhe disse, e assim o pecado e o sofrimento entrou no mundo. E agora nós dizemos: por que Deus não faz algo a respeito disso? A resposta cristã é: Ele fez. Ele se tornou a vítima, um cordeiro imolado antes da fundação do mundo. George Herbert, outro poeta do século XVII, escreveu isso. Aflições de toda sorte, angústias de todo tamanho, finas redes e esquemas que nos capturam. Depois, George MacDonald, o poeta do século XIX, disse o seguinte: a dor, com cães e lanças, perseguirá e alcançará a falsa fé com os corações humanos. Eles nos dão duas expressões diferentes do que Deus está fazendo. Finas redes e esquemas que nos capturam, que nos dão essa mensagem. E a segunda expressão reitera as palavras do salmista no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Salmos 46, 1 e 2. Eu falo com você como alguém que tem necessidade desesperadamente de um refúgio. E nesse mesmo salmo ele diz: aquietai-vos. Alguém me disse que é legítimo traduzir assim: cale a boca e entenda que eu sou Deus. Essa é a mensagem. Ele vem a você e a mim em nossa tristeza. E ele diz: confie em mim. Ande na minha presença.